olhos. Põe a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Ele te conhece. Ele sabe a sua história. Ele te planejou, sonhou com você no ventre da sua mãe. E Ele conta com você. Juntos, nós construímos a história junto com o Senhor. E eu me posiciono. Você já pode dizer: eu me posiciono. Eis-me aqui. A palavra de Deus diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque as pessoas não se apresentam porque não se acham capazes. O Senhor te escolhe porque Ele já te vê capacitado. O Senhor te escolhe porque Ele já te vê com a missão e com o propósito e com o potencial. E Ele está com você na jornada. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. Nos entregamos a Ti. E dizemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui para o Senhor. Quantos dizem: eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Deixa o Espírito Santo mover. Deixa o Espírito Santo mover. Move, Senhor. Move nesse lugar. Com Teu Espírito, com Teu Espírito, com Teu Espírito, Pai. Deus. Vamos assentar. Uma palavra que Deus trouxe para o Brasil. E há uma companhia de profetas globais reunidos, orando pelo Brasil. Há um mover profético grandioso. Os olhos do mundo estão no Brasil. E há um olhar do mundo para a igreja no Brasil. Há pessoas estrangeiras sendo enviadas para cá, porque elas não querem perder o grande movimento o grande movimento do maior avivamento que vai acontecer no Brasil para as nações. Eles estão acreditando. E nós precisamos acreditar também. E dentro dessa palavra profética para o Brasil, o Senhor quer. É uma palavra unânime entre os profetas. E é muito importante uma companhia de profetas, porque confirma aquilo que Deus quer falar para uma nação, para uma igreja, para uma cidade, para alguém em posição de autoridade. E a palavra em unânime dessa companhia de profetas direcionados para o Brasil é que o Senhor quer tirar toda a idolatria dos nossos corações. É
unânime. É algo global, voltado para o Brasil, que Deus quer tirar toda idolatria dos nossos corações. E se nós formos humildes, nós vamos vencer. Está uma janela aberta no Brasil e que nós, nesse mês de setembro, vamos abordar, vamos conversar, vamos nos posicionar, porque nós temos sempre tido uma oração nesse lugar: Senhor, não nos deixe de fora do que o Senhor fará no Brasil e nas nações. E quantos casas de oração conosco aqui pode dizer: Senhor, não nos deixe de fora. E eu quero levar vocês comigo no livro de Esther. Esther tipifica a igreja do Senhor, juntamente com o seu tio Mordecai. E nós vamos pegar esses textos e vamos transportar para o que nós estamos vivendo hoje, e o posicionamento que o Senhor quer da igreja. Esther, capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Ramadeta, Agagita, e o exaltou, o colocou em autoridade, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aqui nós estamos vendo o registro de um homem ímpio e mau subindo ao poder. Um homem ímpio e mau subindo ao poder. Sua esposa era feiticeira, bruxa, era uma mulher que tinha realmente um espírito maligno junto com ela. E esse homem, então, começa a exercer um governo, uma autoridade muito forte abaixo do rei. Pessoas más tomando lugares de liderança e autoridade é um perigo, é triste, é perigoso. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ser humildes, precisamos ter sabedoria, porque estamos num cenário de guerra e tem pessoas más no governo. Tem pessoas más exercendo autoridade, que estão corrompidas, corruptas, malignas, ligadas ao que nós não desejamos como igreja do Senhor. E o que eu quero que vocês entendam, que nós devemos entender a estratégia de Deus. Nós devemos entender o que é que Ele quer fazer, porque está condicionado ao nosso coração. Porque Deus levanta para si os seus governantes, mas está condicionado ao coração do povo. Está condicionado à nação, a propósito. E eu quero que você entenda que essa batalha não pode ser travada de forma humana. E eu quero mostrar para vocês que nós precisamos estar focados para tratar isso como igreja, para trazer o quebrantamento, para trazer o que é necessário para que Deus intervenha e permita que seja levantado homens segundo o coração dele. E aqui um homem foi levantado, um homem mau. Aí o versículo 2 diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, esse homem mau. Ele exigia que os subordinados, os servos, se inclinassem para ele, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Ele se tornou alguém importante.
E aí o rei disse: os outros servos abaixo de você vai se inclinar para você. Mordecai é o tio de Esther, um homem segundo o coração de Deus, um pai na vida de Esther que ativou o destino dela. E Mordecai, porém, o que está escrito? Não se inclinava e nem se prostrava. Mordecai então não se curvou para Amã, um homem mau. E Mordecai aqui significa uma igreja que entra num lugar também de autoridade e ela não se vende. E ela não compromete os seus valores. E ela não se dobra para o homem mau porque ele está em autoridade. Não há negociação. Porque o sistema político estava na mão de um homem mau. E os servos do rei abordam Mordecai. Por que você não está se curvando para ele? Olha o que diz o versículo 3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Mordecai representa a igreja que não se cala, não negocia os seus valores e não se curva. Não obedeceremos aquilo que é contra a vontade do Senhor. Pode ser leis de homens, mas se me leva a desobedecer a ordem de Jesus, eu não me curvo. Ele desobedeceu a ordem do rei. Existem leis que não podemos aceitar. Existem situações que não podemos aceitar. Nós, como cristãos, temos os nossos valores e estamos posicionados. E o Senhor chama a igreja para se posicionar. É tempo, é hora. Por que que a janela está aberta? E por que que o mundo está olhando para o Brasil? Porque daqui sairá o maior avivamento para as nações. Aplaudam o Senhor. Mordecai, ele incomoda. E o Senhor chama a igreja para incomodar as trevas. O Senhor nos chama para incomodar aqueles que vão contra os princípios do Senhor. Porque o Senhor nos chamou aqui para ser aqueles que trazem a luz no meio das trevas. Nós vamos ser. Que privilégio nós temos hoje. Que privilégio nós temos hoje. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que privilégio nós temos. Os cristãos vão decidir as eleições. Não estou falando de política, estou falando de reino. Estou falando do papel da igreja. Estou falando do que o Senhor chamou a gente para vir fazer. Igreja, alerta. Povo de Deus, alerta. Porque nós estamos aqui para posicionar. Vamos ver o versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram a saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. A nossa guerra é espiritual. Os servos ficou observando Mordecai, e ele não se curvou, e ele não se curvou. E eles chegaram lá em Amã, falou assim: tem um aí que é judeu e diz que não vai se curvar para você não. E hoje o Senhor está dizendo para nós, está dizendo para a igreja: não se curve, não se curve para outros deuses, não se curve para leis estranhas, não se curve para homens maus. Você pode aplaudir?
nós vamos fazer a nossa parte como Mordecai fez. Falou assim: é uma lei estranha, é um homem mau, eu só me curvo ao meu Deus, e eu não aceito essa proposta. E aí, Esther, versículo 5, coloca para mim, por favor. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de fúria. Nem tudo que é legal diante do rei e fere a palavra de Deus vai me convencer a fazer tal proeza. Tudo que for contrário à vontade perfeita de Deus, eu tenho legalidade para desobedecer. Qualquer lei humana, qualquer autoridade que não se submete ao governo maior do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E qual que é o nosso posicionamento? Você pode desobedecer. Os valores do reino, os princípios da palavra não cabem dentro de uma agenda do anticristo. Vou repetir, os valores do reino, o princípio do reino não cabem dentro da agenda do anticristo. Eu não me curvo para homens maus. Não vou me curvar. Gente, vale a pena obedecer ao Senhor do que leis erradas de homens. Porque nós vamos vencer sendo igreja se cumprirmos a nossa parte na história. Esse homem não se curva, ele abre um precedente de crise, inicia uma perseguição contra o seu povo judeu, e agora, porque ele não se curva para o homem mau, o povo dele está ameaçado de morte. Esther, agora o versículo 8 e 9. Então disse Amã ao rei Assuero, coloca por favor: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para quem entrem nos tesouros do rei. Foi liberado um decreto de morte, porque o homem mau, ele vai até o rei e diz: tem um povo que não se curva para ti. E ele provoca no rei uma fúria, ele provoca no rei uma ira, e então começa uma perseguição. Esther 4 agora, capítulo 1. Ele rasga suas vestes. Mordecai representa a igreja do Senhor. Quando ele está ameaçado, quando o povo está ameaçado, quando a injustiça chega, quando vem a prisão, a perseguição, Mordecai então, ele rasga suas vestes e ele não vai atrás de outros para tentar resolver um problema. E é aqui que chega o nosso lugar. Qual é o papel da igreja diante do quadro que nós estamos? Rasgar as nossas vestes, cobrir de pano de saco, cobrir de cinzas e nos humilhar diante da presença do Senhor, porque a igreja é o freio para o Brasil. Sério, preste atenção. A igreja é o freio para o Brasil. A igreja é o freio para as leis que ferem a nossa família, para tudo que seja contra o reino do Senhor, porque nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, e o reino vai aumentar, e o reino vai aumentar se o povo se posicionar. Ele vestiu de pano de saco,
vestiu de cinzas, que significava humildade, que significava humilhação. Eu me humilho na presença do Senhor. E quando Mordecai viu essa situação, que ele rasgou suas vestes de saco de pano, e ele se cobriu de cinzas, ele saiu pela cidade clamando. Ei, o Senhor está dizendo, igreja do Senhor, saia pelas cidades clamando, orando, levantando louvor, adoração ao Senhor. Ei, músicos, ei, equipes de louvor, ei, você que tem um ministério de louvor, pega o seu violão, vá para as ruas cantar, vai para as ruas clamar, vai para as ruas. Vai para as ruas, vai, vamos. Levante-se, posicione. Quando surgiu a crise, uma situação grave, ele disse: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu papel, me humilhar na presença do Senhor, e eu vou pelas ruas clamando, e eu vou pelas ruas clamando. E o Senhor está dizendo para essa casa: vocês não são casa de oração? Vira para o seu irmão e pergunta assim: você não é casa de oração? Pergunta para ele: você vai se posicionar? Ou você está aqui só atrás de bênção? Não, responde. Você vai se posicionar ou você está aqui só atrás de bênção? Fala assim: eu me posiciono. Há poucas pessoas. Não precisa ter medo não, porque os que se posicionam são os que vão reinar. Diga comigo assim: eu me posiciono. E ele continuou andando pela cidade. E de agora até o dia 2 de outubro, nós não nos calaremos. Nós proclamaremos, nós seremos igreja. Nós dizemos, não nos conformamos com quem está pedindo a gente para se curvar diante dele. Nós não nos curvamos, mas nós curvamos para o Deus, para o Altíssimo, para o Senhor Jesus. E nós vamos cumprir a nossa parte: levantar intercessão profética, levantar casas de oração, levantar intercessores, levantar profetas, levantar pessoas que vão se posicionar, levantar pessoas que vão pegar a nossa apostila de confissão da palavra. Nós vamos fazer o relógio de oração. Você ora um pouco, você ora um pouco, você ora um pouco, e durante o dia muita gente orou. Muita gente levantou mãos ao Senhor. Já pensou? Os ministros de louvor. Você não precisa de um microfone. Vai ali na esquina, sobe no meio-fio e toca louvores ao Senhor. Vai lá na praça. Vai lá na sua empresa. Reúne com seus amigos na hora do almoço. Eu era uma adolescente, estudava num colégio particular em Anápolis, e eu chegava lá com o meu violãozinho. Fui tão criticada, fui tão jogada pelo canto, mas durante o recreio, eu ia para uma sala e eu começava a cantar louvores ao Senhor. Pegava o meu violão e tocava e cantava. E entrou um, entrou dois, entrou três. Daqui a pouco a sala estava tomada com mais de 70 alunos. E todos os dias nós tínhamos um culto de adoração ao Senhor. Foi nessa sala que eu encontrei uma moça em depressão que se cortava. Ela se tornou minha amiga. Depois os anos se passaram, e essa mãe dessa moça que sonhou comigo, com meu esposo, e nos apresentou. Sabe, queridos, se posicione. Por que você não tem coragem de abrir a sua boca? Você vai deixar as trevas dominar? Você vai deixar que
o espírito do anticristo tome a nossa nação, sendo que o Senhor separou era para ser o maior cenário mundial de grãos, de alimento e de missionários. Os outros de fora estão vindo para cá, porque daqui brotará justiça, alegria e paz. E nós vamos ficar como? Como você está? Qual é a sua posição? Eu estou aqui para dizer o papel da igreja. Não estou aqui para defender nada. Eu estou aqui para dizer que como igreja nós reinamos e governamos, porque se nós nos posicionarmos, o Senhor entrará em justiça a nosso favor. Sabe, o Senhor está chamando a gente para clamar. O Senhor está chamando a gente para orar mais. Somos casa de oração. Nós, a igreja do Senhor, somos o relógio de Deus. Deus está contando conosco. Nós nos misturamos com o Senhor e somos o relógio dele. A igreja é o freio para o mundo. A igreja é o freio para o Brasil. E quando a igreja for tirada da terra, se prepare para o caos. As pessoas não têm noção do que significa a igreja na terra. A igreja na terra é o maior benefício que pode existir. Respeite, é a maior instituição que pode existir, a igreja do Senhor. E não estou falando de placas denominacionais. Não estou falando de assembleia, de batista, de presbiteriano. Não estou falando de placas. Eu estou falando do corpo de Cristo, a noiva do Senhor espalhada pela terra. E não tem divisão entre mim e eles. Não tem divisão entre nós e os nossos irmãos. A igreja é o relógio de Deus. É tempo de nós posicionarmos. Nós vamos, no mínimo aqui, voltar com pelo menos 4 horas de clamor, de oração, de adoração, transmitido todos os dias. Da agora, o primeiro momento vai ser das 14 às 20 horas, das 14 às 18. Mas nós vamos começar a nos posicionar diferente. Porque se tem uma coisa que o Senhor espera da igreja, é que ela se humilhe na presença dEle e que levante louvores ao nome dEle. É para a gente ficar indignado, sim. É para a gente ficar indignado, sim. Hoje eu até postei lá na minha página uma mulher dizendo: é assim que nós vamos invadir a igreja. É assim que nós vamos entrar e ir ministrar com as crianças. Porque toda a igreja fica doida para deixar as crianças lá na escolinha. Não tem gente para cuidar. Nós vamos entrar e vamos ensinar para elas o que nós temos. E nós vamos mostrar tudo dentro da Bíblia, dentro do socialismo. Eu fiquei revoltada. Nós não vamos posicionar? Vem o outro, fala, joga tudo em cima de você, joga em cima da igreja. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Nossos filhos não. Nossos filhos não. Por favor, me ajude. Nossos filhos não. Nós infiltramos, nos fazemos de crente, mas eu adoro meus orixás. Aqui não, Satanás, aqui não. Aqui não. Estou muito revoltada. E a gente não pode falar? E nós não podemos conversar com o nosso povo sobre isso? E aí fora sambando em cima dos cristãos? Vocês acham que eu vou ficar calada? Nunca. Nunca. Mas eu sei a minha posição.
eu sei a posição da igreja. Esther. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás e seus demônios e seus aliados, vocês não resistem ao poder de Jesus Cristo. Não resistem. Vocês vão ter que recuar. Vocês vão ter que recuar. Pode voltar. Saia, pode voltar. Esther 4, versículo 2. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Ele foi lá para conversar com a sua sobrinha, a rainha Esther. Mas quando ele chegou na porta do rei, ele estava vestido de pano de saco, de cinza. Barraram ele, falou assim: aqui não, você não entra aqui desse jeito não. Aí Esther ficou sabendo que o tio dela estava lá fora, vestido de pano de saco, coberto de cinza, e barraram ele na entrada. Ela pega umas roupas, envia para ele e fala assim: meu tio, troca de roupa e entra aqui. Sabe o que ele falou? Vou embora. Eu não vou vender, eu não vou negociar, eu não vou tirar e trair os meus valores para entrar aí dentro. Foi embora. Sabe qual que é o problema? A pessoa sobe num tijolo, ela já negocia com qualquer um. O Senhor quer colocar tantas coisas na sua mão, mas você é volúvel. Você muda rapidinho de lado. Você vende seus valores, seus princípios. Mordecai falou assim: não, eu vou continuar vestido de saco. Não vou mudar o que Deus falou para me fazer. Eu sei que eu sou a igreja, e a igreja está aqui para atrapalhar mesmo o sistema. A igreja está aqui para atrapalhar o sistema. Nós, como pais, vamos deixar os professores fazerem o que eles quiserem lá na escola com nossos filhos? Gente, já tem um país aí que já aprovaram a zoofilia. Já tem marcha de pessoas com seus cães, com seus bichos de estimação que têm relação sexual com eles. O que é isso? Nós, os cristãos, vamos ficar de boa, tudo certo. Tem alguém aí que pode se posicionar comigo? Tem alguém aqui que pode se posicionar comigo? Faz alguma coisa aí. Não nos curvaremos a homens maus. Não nos curvaremos a sistemas malignos. Sistemas corruptos que são sustentados por sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Esse número de crianças que some, são raptadas porque lá no obelisco tem que entregar o sangue de um inocente. E nós ficamos assim: não, de boa, deixa passar, tranquilo. Como igreja, nós temos nossa posição, nós temos nossos valores, nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos a nossa missão, nós sabemos que o reino vai expandir aqui, nós sabemos que a igreja vai aumentar e seremos multidões, multidões, multidões. E inclusive nessa eleição, os cristãos vão definir a eleição, vão definir as eleições. Vai! Nossa, nunca vi aqui na igreja, casa de oração, falar de política. Quem te falou que eu estou te falando de política? Estou te falando de reino, de valores e do papel da igreja. Alguém pede para me repetir? Ai, nossa,
estou vendo agora a casa de oração falando de política. Quem te falou que eu estou falando de política? Eu estou falando do reino, estou falando dos valores e princípios de nós, o povo cristão. E qual é o nosso papel? Posicionados. Mas essa posição da igreja é se nós não levantarmos turnos de oração, pegarmos as canções que Deus deu no Brasil para compositores maravilhosos, adoradores, encher os céus de louvor ao Senhor. Porque as maiores batalhas do povo de Deus, os ministros de louvor foram à frente. Não é uma guerra humana para a gente ficar batendo boca. Eu sou da esquerda, você é da direita. Cria vergonha. O cristão, nós não somos de direita e nem de esquerda, nós somos do reino. E nós defendemos os valores do reino. Quem aproximar dos valores do reino é o menos mal. Acorda. Ou você vai permitir que continue a sacanagem dessa? Você vai permitir que continue fazendo com as nossas crianças o que estão fazendo? Você é neutro? Que bonito. Eu vejo uma igreja que não muda sua mensagem, não negocia com ninguém. Nós estamos na época da política. Muitos candidatos nos procuram. Pode vir aqui. Mas não tem negociação com ninguém. Vem na nossa sala, nós oramos por eles. Tem um aqui candidato a deputado federal da casa. Já tem alguns meses que ele está aqui. Ele começou uma caminhada, foi visitando alguns lugares, algumas igrejas. O dia que ele parou aqui, ele falou assim: eu quero ficar aqui. Eu senti um impacto da presença de Deus, não foi, André? Ele nunca falou conosco que era candidato a deputado federal. Nunca. Marcos e eu falou: Senhor, cuida e guarda o coração dele, guarda a mente dele, da esposa, da família, porque eles viram que não tem negociação nenhuma e eles entenderam. O papel da igreja é o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos entrar num lugar que Deus quer, porque nesse lugar de governo vai vir justiça sobre a terra da igreja. Então eu vejo uma igreja que não é corrupta. Eu vejo uma igreja que não negocia. E eu, em nome de Jesus, eu falo e imito uma mensagem agora: caia de todos os púlpitos, todos os pastores corruptos. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Caia de todos os púlpitos, todos os pastores corruptos. Vocês estão envergonhando o evangelho. Vocês estão envergonhando o evangelho. Teve um grande pastor aí, para poder ter o apoio do senador. A negociação começou em 2 milhões. Mordecai para na frente do palácio. A sua sobrinha do coração fala: eu vou enviar roupas para você entrar. Ele falou assim: não negocio. Foi embora. Quando nasceu, antes de nascer a casa de oração, um deputado muito famoso, que se eu falar o nome de vocês, vocês todos conhecem, abriu uma igreja aqui. E eu tinha um movimento chamado Impacto Rosa. E reunia, assim, a gente alcançou milhares de mulheres em Franca. Milhares. E quando abriu a igreja, ele pediu para o assessor me procurar. E eu falei: não. O assessor veio de novo, eu falei: não. O assessor veio de novo, eu falei: não. Parece que você não entende um não. E aí,
Um dia bate lá o interfone da nossa casa, era o próprio, com o assessor. E ele falou assim: não compreendo como que você não quer me receber. As pessoas fazem fila para que eu conversar comigo. E eu quero te fazer uma proposta. E eu disse: já que o senhor está aqui, vamos entrar. Sentou. O que é que o senhor quer? Eu sei da sua liderança com mulheres e vai iniciar uma casa aqui. Eu tenho uma igreja e eu tenho contato com todos os cantores famosos, e toda segunda-feira vai ter cantor famoso. A igreja vai explodir rapidinho e eu quero você levando o Impacto Rosa para lá. Nós vamos fazer uma parceria e você leva o Impacto Rosa e eu te lanço no Brasil. Eu falei: muito obrigada, eu não quero ser lançada no Brasil. Eu vou ficar quietinha aqui na minha casa. Porque havia uma negociação que eu teria que andar nos valores dele. Eu falei: não vou. Eu não vou entrar nessa de negociar. Eu não vou atrás de cantor famoso. Eu não vou fazer isso. E a casa de oração, ela cresceu e ela explodiu. E não foi com a agenda de cantor famoso. Foi o Espírito Santo nesse lugar. Por favor, me ajudem a aplaudir ao Senhor. Mas para trazer a pessoa é um absurdo de dinheiro. Eu falei: meu Deus, mas eu ministro todas as vezes sem dinheiro, dando a minha vida pelas ovelhas. O que é isso? Mas a proposta da corrupção, para a gente se corromper, é o tempo todo. Sobe um ministro de louvor aqui e ele flui, as coisas acontecem. Logo que ele sai, tem alguém para bater nas costas. Falou: cara, foi demais, foi o melhor dia, uau. E a pessoa fala assim: nossa, eu sou bom mesmo. Vontade de dar uma paulada. Menos. Pregou e foi uau, foi demais. E aí chega lá embaixo e fala assim: você que devia ser pastora dessa igreja. Um dia uma pessoa que estava aqui, que nunca tinha investir, cresceu, pregou e aconteceu um mover. A hora que ela desceu, tinha uma turma ali esperando. Você que deveria ser pastora dessa igreja. Quem é essa coitadinha aí? E eu nem sabia. O próprio Senhor tirou essas pessoas daqui, porque foi Ele que nos colocou nesse lugar. Porque é inegociável. Se alguém te elogiar, entrega o elogio ao Senhor. Se alguém te agradecer, entrega o elogio ao Senhor. Os discípulos, eles curavam e as pessoas ajoelhavam nos pés dele. Falavam: levanta rápido daí. Levanta rápido daí, porque quem operou esse milagre foi Jesus. Nós somos apenas atravessadores. Quem pode aplaudir ao Senhor? Nós não estamos brincando na casa de oração. Seja íntegro no seu caráter. Seja responsável com a missão, com os seus valores. Eu estou aqui para te inspirar com essa mensagem. Nós seremos a igreja que o Senhor está esperando a gente para ser. Esther 4, versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que tinha acontecido, né? Qual é o motivo? Aí Esther se posiciona. Ela fica sabendo o que aconteceu com seu tio, com a sentença de morte para tal dia para todos os judeus. Ela se posiciona. Sabe o que o Senhor está chamando a gente como igreja para fazer? Não é para você sair brigando com os outros por causa de política, não. Fique aflita no seu coração para que Deus resolva a nossa situação. Alguém
precisa entender o que eu estou dizendo, Senhor. Esther 4, versículo 15 e 16 a 17. Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Esther se posiciona. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Você tem dificuldade de jejuar 3 horas. O Senhor está chamando a gente para posicionar. Vai e fala que nós vamos jejuar também, eu e as minhas servas. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Essa mensagem aqui, eu estou desse jeito. Se perecer, pereci. Se morrer, eu morri. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo lhe havia ordenado. Precisamos levantar altares de adoração. Precisamos levantar altares de clamor. Precisamos, porque o espírito de Elias vai tomar essa cidade e Jezabel vai ter que sair. Quando o Senhor levanta adoradores, eles alinham o céu com a terra. Eles colocam as pedras no seu devido lugar. E o Senhor está chamando nós, casa de oração. O Senhor está chamando todo o ministério levítico dessa casa. Todos os ministros de louvor, todos os intercessores, todos os profetas. Vamos nos unir e vamos fazer o alinhamento do céu com a terra. Vamos juntar as pedras para fazer um altar de adoração ao Senhor. Você quer ver sua vida mudar? Alinha o céu com a terra. É tempo de nós, a igreja do Senhor, ficar aflitos como Esther ficou aflita. Nós estamos dizendo, toda quarta-feira nós jejuamos aqui na casa. Você nem lembra. Eu sei o que é gerar uma igreja dentro do quarto por 5 anos. E eu sei o caminhar até hoje aqui. E quantas vezes eu falo, poxa vida, Senhor, parece que as pessoas não compreenderam ainda, nem sabem o que é vida no Espírito. Práticas espirituais. Jejum? Não. Mas chegou a hora. Gente, nós estamos num momento de uma virada, nós estamos no momento de uma janela aberta, nós estamos no momento que o mundo está olhando para cá e a igreja do Senhor é que fará a diferença. Como? Vão pelas ruas e clamem, levante adoração, levante louvor. Pastor Josias, desperta os ministros dessa igreja, que o Senhor te use. Que reúna, que vocês se reúnam, façam rodas, grupos, comecem a orar, comecem a clamar. Não reúnam só para comer, não reúne só para farrear, não reúne só para diversão. Nós vamos começar a ver jovens, vários lugares ali na esquina. Nós vamos ver nos lugares, vão lanchar na lanchonete e leva o violão e comece a cantar louvores lá. Quantos estão me entendendo? Mova. Levantem. Nós temos que posicionar espiritualmente. Adoradores alinhados com o céu. Altares de adoração ao Senhor. Altares de adoração ao Senhor. Altares de adoração ao Senhor. Esse é o papel da igreja. Intercessores, posicionem. Esther entrou na presença do rei, quebrou protocolos. O Senhor abrirá portas para a igreja dele.
e veio o grande livramento. E esse Amã, esse homem mau, ele que foi envergonhado, a forca que ele tramou para Mordecai, ele com sua família e seus filhos que foram pendurados lá. Por que nós estamos com medo? Por que nós estamos com receio? O Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A forca que tramaram contra nós, eles que vão cair. Esther se prepara para a adoração. Esther se perfuma para o amado. Nós, casa de oração, somos essa noiva perfumada para Jesus. Agora ouça, eu já estou terminando. Já podem até subir o pessoal. Nossa! Hoje eu tô bem, não. Gente, ouça. É a última coisa que eu vou falar. Há uma necessidade absurda na terra. Há uma necessidade absurda no Brasil. Há uma necessidade absurda aqui em Franca de ambientes de glória. Não tem. Tem lugares secos, lugares frios, religiosos. Vou repetir. Há uma sede, há um clamor, há uma busca por ambientes de glória. Eu estou disposta a rasgar minhas vestes, me cobrir de cinzas. Eu estou disposta a ficar aflita como Esther, para que o ambiente de glória se instale aqui e que Franca seja tomada pela glória de Deus, a ponto da nação ser abençoada. Se Deus nos pôs em Franca, nós queremos o avivamento aqui. Nós somos goianos. Lá a gente vê milhares de pessoas convertidas ao Senhor. Essa cidade tem 400 mil habitantes. Nós queremos ver o nome do Senhor Jesus sendo aclamado, sendo proclamado, sendo conhecido nas nações. Então qual é o nosso papel no meio disso tudo? Ser adoradores, intercessores, ser casa de Davi. E eu queria perguntar, se essa palavra falou com você, tocou seu coração, e por favor me perdoe, não fique pensando que eu estou contra você ou que eu estou falando do seu candidato. Tem nada a ver, amados. Eu quero mostrar para vocês a guerra espiritual e o nosso papel legítimo como igreja do Senhor. Porque esse posicionamento nosso é a vitória para a nossa família, para a nossa casa, para a igreja do Senhor. E também para a igreja no Brasil. Que caia os pastores corruptos, que caia todos aqueles que fingem ser pastores, são lobos, caiam. E que se levante uma igreja pura, simples, que não negocia e que não muda os valores, que não muda os princípios para negociar com ninguém e nem para entrar na presença do rei. Não adianta vir negociar comigo. Não adianta. Não vou. Não quero. E como que vai ser? Se o Senhor quiser soprar na casa de oração e soprar a gente para as nações, Ele vai soprar. Mas vamos aguardar? Mas vamos juntos buscar um ambiente da glória aqui? Tem pessoas que atravessam, vão de avião para outro lugar do mundo por causa da presença de Deus que está em tal lugar. Sabe qual que é o meu sonho? Sabe? Quem quer saber meu sonho? Não é nada material.
Não é conquista material nenhuma. É que aqui se instale o ambiente da glória de Deus e a notícia começa a correr. Vai lá porque Jesus está lá. Vai lá porque tem glória de Deus lá. Eu vou gastar os meus dias para o ambiente de glória de Deus vir para esse lugar.